Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Caroline, Tialisson, Rodrigo, Valesca, Ademir. Deixa eu ver aqui se o Murilo já entrou. Hoje a nossa live vai ser com o Murilo Reis. Deixa eu ver se ele já entrou pra gente chamar ele. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Caroline. Olá, Gustavo, tudo bem? Grande Murilo, 100%? 100%, estamos aqui na luta. Opa! Como é que tá as coisas aí, Murilo? Se desviando do Covid, tentando driblar ele até hoje. Ah, a gente também, aqui também, estamos todo mundo isento, tranquilo por enquanto. Fizemos até essa semana, fiz o exame do cotonete, nunca tinha feito. Não Ainda sei não, se esse alguém eu não fez. fiz, não. Esse a minha filha, que tem 4 anos, fez também. Ela fala assim, ó, bate aqui o cotonete, bate aqui quando eles colocam. Esse ainda não tive o desprazer de fazer. Bacana. Bom, pessoal, muito boa noite para todo mundo que está chegando, o Gustavo, meu xará, o Henrique, quem mais aqui? João Borges, todo mundo que está chegando. Hoje a gente vai falar sobre a nova lei de licitações, as obras na nova lei de licitações. Eu vou passar aqui, primeira palavra para o Murilo, falar com o pessoal, dar uma boa noite para o pessoal, fazer uma apresentação. Se é que alguém não conhece, o Murilo é o engenheiro orçamentista mais famoso do Instagram, sem dúvida, isso daí eu tenho certeza. Não só orçamentista, como perito avaliador também, mais famoso do Instagram, se é que alguém não conhece, mas eu vou passar com muita honra, é uma satisfação muito grande, viu, Murilo? Estar com você aqui, você ter aceito o convite, então vou passar para você dar uma boa noite, pessoal, falar umas palavras. Bem, Tá pessoal, com... boa noite a todos. Para mim também é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu fico muito feliz no Instagram conseguir, né, aproximar pessoas que de repente não se encontrariam casualmente. E aí, essa aproximação que eu tive aí com o Gustavo é muito bacana. Não é a primeira vez que a gente se encontra aqui para conversar. E sempre é um bate-papo muito enriquecedor, né? Então, para quem não me conhece, o pessoal dos seguidores aí do Gustavo, Engenheiros Legais, que não me conhece, meu nome é Murilo Reis, eu sou formado já há 17 anos em Engenharia Civil, né? Atuei inicialmente com obras de construção civil de grande porte, depois comecei a brincar de fazer concurso público, né? Acabou que eu fui agraciado aí com uma aprovação. Hoje eu sou engenheiro de um banco público, já vai fazer 14 anos, onde eu atuo principalmente com orçamento de obras e com avaliação de imóveis, né? E aí, dentro dos orçamentos de obras, eu trabalho mais com a parte de orçamento de obras públicas, tá certo? E assim, tenho muitos alunos e também já fiz aqui uma listinha de perguntas, porque sei que o Gustavo ele está já bastante atualizado, já deu palestras sobre isso, e eu queria já começar provocando aí, Gustavo. Primeiro também, como tem muitos alunos meus que também estão aqui, podem não te conhecer, assim que eu voltar para ti aí, tu te apresenta para quem não te conhece ainda, eu já vou jogar uma para ti aí, para falar sobre a questão de realmente, né, essas pessoas me perguntam demais, a nova lei de licitações, a partir de quando ela vai valer? Bacana. Murilo, o seu áudio está um pouquinho, parece que distante, com algum eco. Não sei se é alguma caixinha de som que está. Não Eu vou sei se. tentar botar o fone de ouvido aqui para ver se melhora. Bacana. Bem, pessoal que está vindo do canal do Murilo, meu nome é Gustavo, eu sou a pessoa por trás do perfil Engenheiros Legais do Instagram. Eu e a minha esposa somos as pessoas por trás do perfil. Eu sou auditor TCU desde 2009, trabalho com obras públicas desde antes, na verdade, porque em 2009 eu entrei no TCU, sempre trabalhando com obras públicas. Antes disso, fiquei 3 anos no Tribunal de Contas do município de São Paulo, também trabalhando com obras públicas. Ou seja, eu já trabalho mais ou menos uns 15 anos com obras públicas. Trabalhei na iniciativa privada antes de acessar o TCM
eu era da iniciativa privada do outro lado do balcão, trabalhava em empreiteira, em construtoras, fazendo obras privadas e fiz obra pública também. Já fiz os dois tipos de obra. Então, esse é um pouquinho da minha experiência. Sou engenheiro civil e atualmente assessoro um dos ministros no TCU. Mas vamos lá, direto ao ponto aqui, né, perguntando ao Murilo sobre a lei. Vamos atualizar primeiro, antes de a gente entrar sobre o teor da lei, o conteúdo da lei. Essa pergunta é importante. Que pé que está a lei hoje, né? A lei, ela já está aguardando a sanção presidencial, a sanção do presidente da República, do Bolsonaro. O prazo, inicialmente, que eu tinha contado, ele se encerrava, o prazo da sanção era de 15 dias úteis e se encerrava, então, no dia 5, na semana que vem, dia 5 de abril. Agora eu não sei, porque amanhã foi decretado ponto facultativo. Hoje teve um decreto do Poder Executivo decretando ponto facultativo amanhã. Então, eu imagino que com esse ponto facultativo prorrogou mais um dia o prazo para a sanção presidencial. Então, deve ser por volta do dia 6 a sanção. Não quer dizer que a publicação vai ser no dia 6, porque nessa sanção o presidente pode vetar alguns dispositivos, alguns artigos ou alguns incisos. Ele não pode mais mudar o texto da lei que foi aprovado, mas ele pode sim vetar. E, tradicionalmente, ele veta um ou outro, uma lei extensa dessa, com 200 artigos, ele deve vetar um ou outro dispositivo. Aí o processo volta para o Congresso Nacional e o Congresso vai avaliar se pretende manter o veto do presidente ou se vai deliberar para derrubar o veto do presidente. Aí, passando essa deliberação, se no caso de veto, se ele pretender manter os vetos, aí o caminho é um pouco mais rápido para a publicação. Agora, se pretender deliberar para derrubar algum veto, então aí tem um caminho ainda dentro do Congresso Nacional para poder avaliar esse veto e aí sim seguir para a publicação. Mas em abril, com fé que em abril deve sair essa nova legislação, ainda em abril. O dia a gente não sabe ao certo, mas por volta aí de meados de abril, deve estar sendo publicada essa nova legislação, se tudo der certo. E agora, Gustavo... Não, eu queria que tu aproveitasse essa resposta e já falasse também sobre o período de transição, né? A gente sabe que na legislação ela prevê um período de transição para que essa nova lei ela possa ser utilizada e nesse momento vai ter a opção de usar as duas, né? E eu fico imaginando que isso pode gerar muita confusão. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como é que tu enxerga essa questão aí desse período de transição? Quanto que vai durar? Como é que vai ser realmente uma opção do gestor público escolher a lei A ou B? Pois é, a transição está adotando a mesma regra que foi a lei das estatais, que é de 2 anos. Então, nesse período de 2 anos, o gestor público ele pode escolher se ele quer utilizar já a nova lei de licitações ou se ele vai manter a utilização seja da lei do pregão, seja da lei do RDC, seja da lei 8666. Todas essas vão ser substituídas, vamos dizer assim, por essa nova lei de licitação. Então, nesses 2 anos, ele vai poder escolher qual dessas leis utilizar. Ele não pode pegar parte de uma e parte de outra. E aí fica a dúvida, porque a nova lei, ela trata do Portal Nacional de Contratações Públicas. O que é para o pessoal que pessoal que tem empresa, que participa de licitação, isso vai ser muito relevante. Porque ele é um portal que ele reúne todas as licitações de todos os poderes e de todos os entes. Ou seja, o governo federal inteiro, estados e municípios e Distrito Federal, todos vão ter que publicar as licitações dentro desse portal. Só que esse portal não está pronto ainda. Então fica a dúvida, será que é possível utilizar a lei de licitações, uma vez que ela fala, a nova lei, uma vez que ela fala que ela tem que publicar, tem que ser publicado nesse portal. Mas se esse portal não está pronto, como é que fica a utilização da nova lei? Se pode ou não usar ela? Então, é uma dúvida que eu tenho a minha opinião. Eu acho que ainda assim poderia. Não sei a sua opinião, Murilo. Eu acho que
Eu acho que, assim, com a vigência da lei, né, eu acho que pode, assim como existe um tempo de adaptação de 2 anos, né, para que ela possa vigorar, eu acho nada mais natural do que esse período também valha, né, para que a lei ela esteja com todos os dispositivos implantados. Eu concordo. E aí, nesse período, como que ficam os contratos em andamento? Porque muita gente pergunta, e agora? O meu contrato, eu já tenho o meu contrato e vou ter que colocar agora nova lei no meu contrato, vai mudar tudo o meu contrato que eu já assinei. Então, a licitação, o contrato, que ele é decorrente de uma licitação que foi feita já, aliás, foi feito já com a antiga lei do pregão, ou com a antiga RDC, ou com a antiga lei de licitação, ele continua. A gente brinca que é o ad infinitum. Ele vai até o final, ele não muda a regra. Daqui a 10 anos, 10 anos, a lei nova, e mesmo assim eu vou continuar com o contrato que é antigo, com a mesma regra antiga? Sim, ele não vai mudar no meio. Para garantir a segurança jurídica, ele vai seguir com a mesma regra que foi na licitação. Então, se foi feito com 8666, se demorar 20 anos o contrato, são 20 anos usando 8666. Então, muita gente fala, e agora meus contratos tal? Calma, é só para as novas licitações que nesse período de 2 anos pode ou não ser com base na nova lei. Tem muita gente desesperada, né? Aí agora. Mas nesse período de 2 anos, pode ou não, os contratos, as licitações ainda podem ser 8666, RDC, pregão, tudo isso daí. E uma outra pergunta também que é bastante corriqueira, Gustavo, seria em relação aos acórdãos, né? Porque a gente sabe que nós trabalhamos com obras públicas, a gente vai se socorrer muito nos acórdãos, né? E muitas das coisas que hoje direcionam, né, a modalidade licitatória, como elaborar um orçamento, enfim, todas as regras que a gente segue dentro de um orçamento de uma obra pública, uma licitação, são baseadas nos acórdãos. E aí, como é que tu vê essa questão dos acórdãos? Eles automaticamente poderão ser adaptados à lei nova, ou joga tudo fora e tem que refazer tudo de novo? Como é que tu vê isso? Bem, funciona assim. Eu vou trazer primeiro a regra e aí o meu receio, que eu tenho um grave receio nessa questão que você trouxe. E precisa ter bastante amadurecimento dos auditores para isso daí. Por quê? Em regra, no que a lei trouxe de similar à legislação atual, seja o RDC, seja pregão, ou seja lei 8666, então o que o RDC trouxe que é similar, em regra, a jurisprudência se mantém. Lembrando que, até por conta de dar maior segurança jurídica, tinha grande reclamação de prefeituras, principalmente, de que elas tinham que observar a jurisprudência do TCM, aí se tivesse R$1 de recurso federal, tinha que observar também a do TCU, que era conflitante, não tinha essa uniformização, então eles ficavam meio perdidos, ali tendo que acompanhar 2 jurisprudências, eles conciliar. Então, por conta disso, a lei até uniformizou, falou que agora tem o Tribunal de Contas da União, ele é os outros tribunais de contas têm que acompanhar os entendimentos do TCU. Então, esse é um ponto importante que a lei trouxe. E aí, nesse momento, quando é igual, em tese, utiliza-se já o que já está consolidado no âmbito do TCU. Mas eu acho que, mesmo que é igual, deveria ser muitas vezes repensado. Por quê? Porque hoje a legislação, em geral, principalmente 8666, ela é burocrática. Ela foi feita num regime burocrático e ela não teve uma preocupação com o resultado. Aliás, nem tinha o princípio da eficiência na Constituição. Não tinha o princípio da eficiência. Ele só veio em 98, 5 anos depois da 8666. Então, com isso daí, os tribunais de contas, em geral, eles têm uma visão processualística, faz uma fiscalização do processo. E nem sempre se preocupa com o resultado. Então, acho que isso é um ponto importante que a nova lei traz, é o enfoque no resultado, uma visão mais gerencial, uma busca por entrega de resultado para a sociedade, por agregar valor à sociedade. E eu espero
que os tribunais de contas também enxerguem dessa forma e haja um equilíbrio. Claro que não pode migrar e deixar, simplesmente abandonar a fiscalização do processo, mas também não dá para envidar todos os esforços na fiscalização do processo sem se preocupar com o resultado. Acho que tem que ter ali um equilíbrio para os tribunais de contas. Então, a questão dos acórdãos, eu acho que tem que, em regra, o que é igual se mantém, o que não tem, tem que fazer os ajustes, mas não pode perder de vista esse enfoque no resultado que a lei pretende dar, e se perder isso de vista, vai ser simplesmente mais do mesmo, vai ser uma consolidação de leis que não vai trazer o resultado que é esperado para a sociedade, na minha visão. Eu também concordo. Uma pergunta, quais são, na tua visão, né, no que se refere às obras? Eu, particularmente, sempre defendi que as obras deveriam ter uma lei específica, né, separado da mesma lei que vai licitar uma caneta, por exemplo. Né? Mas, enfim, na tua visão, para a questão das obras, quais são as melhores e as maiores inovações dessa lei em relação à nossa lei anterior? Bacana. Bem, eu acho perigoso assim, a questão de dividir. Embora na prática seja mais interessante ter uma lei focada em obras, outra lei focada em compras e serviços em geral, o que eu acho perigoso? O que é uma legislação? Eu dei consultoria nessa lei de licitações. Então, assim, fiquei muito próximo da equipe do deputado que estava fazendo essa lei. E eu vi assim, isso diariamente. O que é fazer uma lei desse tipo? Em geral, as leis são assim, mas desse tipo muito mais. Né? Eu sempre brincava assim, quando a gente estuda física, todo mundo, né, aqui presente estudou física, e aí tinha o quê? Tinha um plano inclinado, um cubo e vários esforços, o esforço de atrito, o peso que você distribuía ali entre seno e cosseno, ou seja, você tinha um objeto num plano com vários esforços atuando. E o que era a física? Era você calcular, com base nesses esforços, se ele escorregava ou se ele ficava estável. Isso daí é física. E a lei é a mesma coisa. A lei ela é um objeto que está sujeito à pressão de todos os lados. Então, se ela ceder a pressão só do controle, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ficar uma lei rígida, totalmente burocrática, difícil de gestor aplicar. Se ela ceder a pressão só do grande empresário, vai ficar uma lei muito frágil em termos de controle, vamos dizer assim. E prejudicial ao microempresário, porque você fala assim, do privado, mas o privado, o grande empresário, ele tem visão diferente do pequeno empresário. O pequeno empresário tem necessidades diferentes. Então, todo esse ajuste, ele é necessário, e aí quando você faz uma lei só de obras, a pressão é tão grande que não consegue diluir. A pressão de construtora, do mercado, ela fica tão grande, fica mais difícil diluir. Essa é a minha visão, da minha experiência que eu vi lá dentro. Então, eu acho que foi acertar, tem o ônus e o bônus em fazer junto. No mundo ideal, seria, de fato, uma lei para obra seria mais interessante. No mundo real, é temerário, eu acho que é temerário, ter uma lei de obras específica. Tem que diluir tudo para ter mais esforços para equacionar, senão fica um esforço muito grande e poucos para segurar. Então, acho que esse ponto é importante. Em relação aos pontos que eu acho que são mais interessantes, o que eu acho mais bacana, ele é se conseguir mudar a cabeça do gestor, mudar a cabeça de quem contrata. Eu poderia falar aqui vários pontos, inversão de fases, seguro-garantia, mas eu acho que nada disso, remuneração variável, a gente pode até aprofundar esses pontos, e depois eu quero ouvir sua opinião também, né, nessa mesma pergunta, mas eu acho que o mais importante, o mais interessante, seria conseguir mudar a cabeça do gestor, de quem contrata, para um enfoque que a lei dá de planejamento e entrega de resultado. Se a gente pegar os princípios, que eu acho que aqueles princípios, muita gente fala, a lei é meramente uma compilação do pregão 8666 e RDC, e mais um pouco da jurisprudência do TCU e uma outra inovação.
Não é, porque essa uma ou outra inovação, e quando ela faz esse trabalho de compilar, na verdade, se você olhar os princípios na 8666 eram 11 princípios. Aqui nesta nova lei, são 22 princípios, ou seja, é o dobro, e mais ainda os da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB. Então, quando a gente quais são esses novos princípios? Planejamento, é até estranho planejamento como princípio, mas ele virou um princípio. Celeridade, outro ponto que a Lei 8666 pecava muito era a celeridade. Era 6 meses fácil para licitar uma obra depois de tudo do edital na praça. Então, ela não se preocupou com isso. Que nem eu disse, foi antes do princípio da eficiência. Outro, eficácia, princípio da eficácia. Entrega de resultado. Eficácia é entrega de resultado. Então, se conseguir mudar a cabeça do gestor que contrata, do órgão público, para esse enfoque de entrega de resultado, eu acho que esse seria a principal inovação. Ela dá várias ferramentas para isso. Aí cabe ao gestor utilizar essas ferramentas para conseguir entregar resultados. E aí eu queria até ouvir de você a sua opinião. Você estudou já um pouco a lei também, já está por dentro. Então, a sua opinião justamente sobre isso, né? As melhores inovações, os pontos que você considera assim que merecem ser ressaltados da lei. Fala um pouquinho. Olha, eu já vou para um outro, assim, invertendo aqui o que tu falaste, eu também adoraria que a lei mudasse a mentalidade do licitante, né? Eu acho que durante muitos anos o licitante ele ficou mal acostumado. Importava ganhar de qualquer maneira, né, a licitação, e aí vinha aquela questão dos mergulhos nos preços, enfim, para depois ver se ia conseguir fazer a obra, ia tentar resolver no aditivo. E eu muitas vezes bati nisso, né, que às vezes o município, o Estado, não tem uma boa equipe de engenheiros, de arquitetos, e acabam fazendo os editais de licitação, os projetos básicos, sem elementos suficientes, e aí acaba sendo uma coisa meio assim, lança qualquer coisa e por outro lado, os construtores disputam qualquer coisa, o importante é assinar o contrato. E eu bato muito na tecla com os meus alunos, dizendo assim, olha gente, tem licitação que é melhor não participar, porque o tamanho da dor de cabeça que tu vai ter para poder resolver isso é muito grande. E fora que, se todo mundo fizesse isso, né, eu tenho certeza que melhoraria, porque ia dar deserto a licitação, ia ter que voltar atrás e fazer tudo de novo. Mas, enfim, eu gosto muito da questão da inversão de fases, né, porque eu acho que era uma burocracia muito grande, a gente abrir documentos de todas as empresas, sendo que a gente sabe que só uma vai ter o menor preço. Então, agora, com a inversão de fase, a gente prioriza e, com isso, ganha tempo, enfim, diminui a quantidade de recursos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, o que eu queria ouvir de ti, Gustavo, e foi até uma pergunta que foi feita aqui no chat, o que me gerou muita dúvida, até conversei contigo aí no direct, quando postou, não sei se foi tu que postaste sobre isso, é a questão da limitação no desconto. Eu quero saber como é que vai funcionar isso e o que vai acontecer se der empate. Porque hoje, né, eu até publico muito um resultado de uma pesquisa que foi feita por um policial federal, um perito da Polícia Federal, que ele mostra que ele fez um estudo com, se não me engano, 200 e poucos contratos do DENIT, e mostrou lá que o desconto chegava em média a 33%, salvo engano, de desconto nas licitações, né? E a gente sabe que muitas vezes acontece também. O pessoal mergulha para ganhar, para depois ver como é que faz. Essa lei, ela traz uma limitação, e o que vai acontecer se der empate? Bacana. Bem, então, o que a lei prevê? Que o desconto máximo, ela muda um pouquinho não, muda muito a regra de critério de aceitabilidade de preço. Então, ela coloca que o desconto máximo, passa a ser, no caso de obras e serviços de engenharia, 25%. E aí eu vou explicar para você do que surgiu isso daí, né? Isso daí, eu dialoguei muito com o pessoal da equipe da Câmara, os consultores, eu era contra,
esse percentual. Por quê? Mas de onde que surgiu isso? Eu te falei do cubo das pressões. É o quê? É o medo, é o receio, então é a pressão de, uma vez que toda a concorrência passa a ser no modo de disputa aberto ou no modo de disputa combinado, aberto fechado ou fechado e aberto, o medo do mergulho de preço, que até uma pessoa falou aqui no chat, o receio do mergulho de preços. Então, quando se pensou de, daqui para frente toda a obra, todo o serviço de engenharia vai ser assim. E aí ficou um pânico, porque, poxa, eu, administração, vou me ferrar. As empresas mergulhando o preço para ganhar, e depois eu que vou ter que ficar na fiscalização o tempo inteiro, ela tentando colocar produto de má qualidade, tentando fazer um aditivo, um jogo de planilha. E a Débora até perguntou, qual era o percentual anterior? Antes não tinha percentual, antes era uma regra, uma fórmula. Então, aí da onde que vem essa ideia? Então, tudo bem, a gente passa, o único jeito de passar é se colocar um critério de aceitabilidade real que vai travar. Então, o limite máximo é 25%. Mas 25%, de onde surgiu isso daí? Tinha uma grande discussão, porque qual que é o percentual? 40%? Eu, na minha visão, se eu pego uma obra, se eu estou licitando uma obra, e eu vejo que a empresa ganhou com 40% de desconto, eu já começo a suar frio. Duas coisas aconteceram. Meu orçamento estava errado. Primeira coisa que passa, meu orçamento estava superestimado. 2, ela vai pegar essa obra, se o orçamento não está ruim, se está bem feito, ela vai pegar e ela não vai conseguir executar, ela vai me dar problema na execução. Então, 40% eu sei que não é. Mas quanto que é? 30%? Qual que é o valor? Existia, então, a necessidade de definir esse percentual. Eu era favorável a fixar no BDI. Tinha uma coisa, não só eu, outras pessoas também falaram, não, então a gente coloca assim, se o valor do desconto ultrapassar o BDI da empresa, ela está desclassificada. Porque como que ela vai trabalhar? Na prática, ela estaria dizendo que ela ia trabalhar sem pagar imposto, sem ter lucro, sem custear a administração central, sem pagar, ou seja, aqueles encargos do BDI, que é inviável, isso é esquisito, né? Ela declarar isso na proposta dela. Mas não passou. Falou, não, vai dar muito trabalho e vai ficar flutuando, vamos algo mais objetivo. Aí virou esse 25%. É um número mágico que saiu, foi o 25%. Mas a ideia foi essa daí, foi a regra veio daí, dessa forma. Mas tu escapou da pergunta, e se der empate? Se der empate, eu estou arrumando aqui. Bom, se der empate, a regra também é diferente. Hoje, se der empate, a lei de licitações fala o quê? Primeiro, produtos produzidos por empresa nacional, por produtos que é produzido por empresa estrangeira, mas feitos no Brasil. Nada disso se aplica à obra. No fim das contas, virava sorteio. Em obra se empatou hoje, é sorteio. E a lei, eu acho que foi muito feliz em trazer outros critérios. O primeiro deles, uma disputa final. Então, abre uma disputa final para eles desempatarem. Continua empatado. Os dois estão no limite, empata. E aí eles trazem um outro critério, que eu até vi aqui uma pergunta falando sobre qualificação técnica, o que muda. E eu acho que esse critério é muito interessante e é o segundo critério para desempate, que é o quê? O desempenho prévio. Então, a partir da nova lei, os fiscais eles devem avaliar periodicamente o desempenho do contratado. E o atestado que a administração pública emite tem que estar lá o desempenho do contratado. Porque hoje o que acontece? A empresa presta uma porcaria de serviço, às vezes, dá trabalho, atrasa, não executa, dá problema na execução do contrato, mas chegou no final. Chegou no final, ela vai no órgão, fala, eu quero o meu atestado. E o órgão emite o atestado. Aí ela vai participar de licitação, ela começa a participar, é uma empresa ruim, e ela começa a participar de várias licitações e ganhar, e começa a dar problema em vários órgãos. Mas ela tem o direito ao atestado dela. Então, isso eu acho que é uma grande novidade. O colega que perguntou, não lembro quem, mas perguntaram acima, sobre a qualificação técnica,
Porque além do fiscal fazer essa avaliação periódica e ele constar no atestado, a lei fala que pode exigir na qualificação técnica o desempenho pretérito. Isso significa que essa empresa que eu dei exemplo, que prestava um serviço ruim, ela vai começar a ser prejudicada nas próximas licitações, porque o atestado dela, ela vai perder, se na qualificação técnica estiver exigindo como critério, ela vai ter dificuldade de participar. E ainda que participe, no critério de desempate, o segundo critério é exatamente esse, que é a que tiver melhor desempenho pretérito. Então, de novo, eu acho que assim, isso é um grande avanço para as boas empresas. Então, a empresa que presta um bom serviço, a empresa que se preocupa em cumprir prazos, em cumprir as regras do edital, fazer o projeto corretamente, ela vai ter vantagens agora. Ela não vai competir em pé de igualdade com uma empresa ruim. Então, eu acho que esse é um avanço significativo. E aí depois, se tiver desse daí, aí tem os outros critérios que vai dar equidade entre homens e mulheres, reserva de cargos para pessoa com deficiência, e aí depois cai nos mesmos critérios da lei de licitações. Então, acho que esse é um grande avanço da nova lei. Até ouvir a sua opinião. Não, eu queria agora abrir um parênteses, né, sobre algo que, na verdade, não está ligado diretamente à lei de licitações, mas quando tu deu esse exemplo aí da física, né, das pressões e tal, me fez lembrar uma coisa aqui. Na tua concepção, por que ainda não existe, ou se já se tentou fazer isso, por que ainda não existe uma norma de como fazer orçamento? Porque, na minha visão, assim, se eu quero fazer um projeto de um prédio de concreto armado, eu tenho a minha 118. Orçamento, a impressão que eu tenho é que a gente estudou em algum momento e agora a gente fica todo tempo se atualizando e, como tu falou, às vezes tem acordos da esfera estadual que são diferentes da federal e a gente fica no meio desse samba desse crioulo doido. Já se tentou em algum momento fazer uma lei para unificar isso tudo? E se já se tentou, qual foi o empecilho, enfim? Por que nós ainda não temos uma norma de orçamento? Vou te responder, fazer um suspense aqui. A resposta vai ser... Tcharam! O que aconteceu? Não é matéria de lei. Não é matéria de lei. Então, não caberia lei. O que se tentou fazer? Uma norma da ABNT. Sim. Isso existiu. Essa ideia foi pensado, foi levado adiante. A ABNT montou grupos de trabalho, um grupo de trabalho, o Comitê CE, Comitê de Estudos Especiais, para uma norma técnica de orçamento. E aí, quem que sentou na mesa? Sentou o TCU, estava participando dessa norma, alguns outros órgãos públicos, sentou o mercado, naturalmente, e só que é o que eu falei de novo no começo. Não se chegava num consenso. Não se chegava num consenso para a norma de orçamento. Caiu uma coisa que assim, não tinha como consensualizar qual que é a fórmula certa para o BDI. Porque uma norma de orçamento vai ter que abordar BDI. Qual que é a fórmula certa? O TCU tem uma, do Acordo 2622 de 2013, que o mercado questiona fortemente a forma de calcular o BDI. O TCU coloca impostos na parte de cima, né, no denominador. Enfim, o mercado discorda fortemente, acha que fica mais difícil de calcular o seu lucro quando utiliza essa fórmula. Em parte, o mercado está certo. Embora mude a forma, no final vai dar a mesma coisa com outros percentual. Você vai ter que fazer a conta para ver, mas você consegue chegar de um para o outro, o valor do lucro. O lucro líquido, eu estou falando. Mas, então, a parte do BDI travou e não se chegava com nenhum consenso, entre outros aspectos. Então, assim, tentou-se fazer, quando juntou todo mundo na ABNT, o conflito é o que eu falei, quando a pressão
Se é obra, só um ponto específico, aí você junta, pá, todo mundo aqui, fica aquele cabo de guerra, cada um tentando puxar para o seu lado, o cabo de guerra fica não vai nem para um lado nem para o outro. Então fica uma coisa sem. Não finalizou, foi abandonado. O grupo de trabalho desistiu na metade. Então não chegou a nenhum resultado. Mas eu concordo que, pela lógica, deveria ser. O que eu vejo hoje é que o acórdão 2622 de 2013, que em nenhum momento ele falou que era para ter uso externo ao TCU, ele virou a norma. Muita gente vê ele como uma norma. Em nenhum momento acordam, e aí você pode até falar mais, as cautelas para as empresas e para os orçamentistas de órgãos públicos a utilizarem isso, porque em nenhum momento o acórdão fala que é para o mercado se basear nele, que é para os órgãos públicos se basear nele. Você já viu isso, né? Você dá aula disso. Exatamente. A gente fala muito sobre isso, né? E aí, de novo, eu bato naquela questão que, na minha concepção, é fundamental, da capacitação e da capacidade, né, das equipes técnicas dos municípios. Mas também isso chega na iniciativa privada, né? Eu acho que falta uma capacitação desse pessoal para eles entenderem. Então, por exemplo, eu vejo muita gente, às vezes, reclamando, mas esse preço aqui está ruim em relação às referências oficiais, né? Mas, pô, tem um decreto 7983 que tem já a saída para esse tipo de situação. Mas aí eu não sei, às vezes eu fico assim, será que é desconhecimento? Será que é medo? Não, eu vou manter isso aqui porque aí eu coloco menos o meu na reta, né? E as pessoas precisam entender que quem trabalha com a gestão pública, de uma maneira geral, responder apontamentos faz parte do jogo. Então, desde que você esteja bem fundamentado, não vai ter problema nenhum em relação a isso, né? Já aconteceu lá no meu trabalho no banco, isso é bem corriqueiro, a gente tem que responder esse tipo de apontamento e na imensa maioria das vezes isso é uma coisa bem, bem natural. E aí, realmente, nós temos muito isso, né? Às vezes as pessoas, ou por desconhecimento, ou por receio, acabam pegando aquele acórdão, enfim, e tratando a ferro e fogo. Não posso sair daqui, porque senão eu vou ter problema. E aí, às vezes, acaba fazendo mal feito, acaba tendo prejuízo, por conta dessas limitações. Mas acredito que o principal problema ainda seja a capacitação. Tem até trazer aqui 2 comentários do chat. Do Ivan, BDI para empresas pequenas serve apenas para imprimir papel para proposta. Ninguém nem sabe o que está fazendo. Eu não sei se é só empresa pequena. Eu acho que tem muita empresa grande que participa de licitação que o orçamentista ele pouco entende, ele não consegue debater de igual para igual sobre BDI. Então, por causa disso, faz uma proposta errada e acaba gerando, às vezes, até um prejuízo. O prejuízo é duplo. Quando você faz uma proposta exagerada, você perde a licitação. Quando você faz uma muito apertada, você ganha e você vai ter prejuízo. Então, você vai ter os dois lados. Fazer sem saber, sem estudar, sem se capacitar, que nem você bem mencionou, é arriscadíssimo. E o Fábio falou, se não atender ao TCU, está sujeito a punições pelo TCU. Mas veja, o que falta é a justificativa. Simplesmente falar, eu estou utilizando um BDI mais alto. Mas por que você está utilizando? Não, estou utilizando porque o ISS da minha região é maior que o ISS médio. Eu tenho que adequar o ISS da minha localidade, do município que eu vou prestar o serviço. Eu estou mexendo porque eu estou incluindo a CPRB. Tem gente que faz o orçamento desonerado e não inclui a CPRB no BDI. Faz o BDI do TCU. Mas o BDI do TCU não tem, né, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, ou seja, ele tira esse encargo da planilha, dos encargos sociais, porque ele está desonerando, então a regra é incluir no BDI. Só que ele não inclui no BDI, porque o TCU vai discordar. Mas você tem que incluir e justificar o porquê que você está modificando o BDI. Então, o que falta, muitas vezes, é essa justificativa convincente. O Alexandre até falou aqui, que eu ia até citar esse ponto, parece que ele adivinhou, o Alexandre Aguiar. Falasse que as pessoas, que as pequenas empresas, elas
simplesmente faz um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no edital, né? E muitas vezes o edital está até errado. E essa, por exemplo, da questão das empresas optantes pelo Simples, quando a gente fala isso, parece que a gente está abrindo assim uma caixa de surpresa para o pessoal. As pessoas nunca, a maioria nunca passou pela cabeça delas que houvesse que adaptar o BDI se a empresa é optante pelo Simples, né? E tem um outro ponto, um outro ponto, viu, Murilo, que é muito interessante. Porque o Sinap, por um lado, ele avançou muito, ele melhorou, deu mais precisão. Eu, assim, sou super fã do Sinap. Eu acho que é um trabalho muito bem feito pela equipe da Caixa, o Sinap, conjunto com o IBGE, mas muito bem feito, tem aferição. Ele reproduz fidedignamente aquela amostra de obras de acordo com a metodologia dele. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que ele avançou, ele parece que... Como é que eu vou escolher a palavra aqui para não pegar tão pesado? Eu ia falar que emburreceu a engenharia de custos, mas não é no sentido pejorativo. É porque hoje muitos acham que o que é fazer orçamento? É eu escrever o meu item e pegar o preço do Sinap e colocar, sem nenhum critério, sem nenhuma análise crítica. É simplesmente copiar. Não, o orçamento é fácil. Eu pego BDI do TCU, o preço do Sinap e coloco. É só fazer isso. Então, eu vejo até advogado hoje em dia. Outro dia eu estava até conversando com um seguidor, porque agora ele estava falando que o procurador entrou no orçamento dele e começou a dar pitaco, que não podia mexer na composição. Então, eu falei, engessou, que nem a Débora acabou de mencionar. Então, é muito temerário. Se por um lado melhorou, e melhorou mesmo, por outro lado, parece que a engenharia de custos agora é copiar Sinap. Não tem... Eu fico assim... Não é isso, certamente não é isso. Tem que fazer as adaptações, tem que trazer para a sua realidade. Muitas vezes a referência não serve. Você está fazendo uma obra longe, então, e aí você está utilizando o preço de capital. Você está utilizando o preço de São Paulo, você está fazendo obra no Piauí, está utilizando o preço no Maranhão, né? Vou falar do Maranhão aqui, que é seu estado. Você está fazendo no Maranhão e está usando o preço de São Paulo, para o insumo mais relevante da sua obra. Então, acho que você tem até bastantes exemplos. Exatamente. Agora vamos voltar aqui para a parte de licitações, para a nova lei de licitações. Uma pergunta, na tua análise dessa nova lei, tem algum item, algum artigo que tu esteja com o pé atrás? Tá, papai, será que isso vai funcionar? Ou eu não concordo com esse item? Existe algum item que tu esteja aí com esse receio? Tem. Alguns, é plural. Mas eu vou falar aqui de dois deles. O primeiro é da integridade. A lei coloca que obras acima de 200 milhões, ou seja, obras de grande vulto, a empresa necessariamente tem que ter instituído um programa de integridade. Primeiro que eu não sei se a empresa institui um programa de integridade, a ele funcionar corretamente e evitar a corrupção, existe um caminho distante que é um absurdo. Não quer dizer que ela tem, que vai funcionar e que vai trazer o resultado esperado. Fora que isso vai aumentar ainda a dificuldade, vai fazer mais nichado ainda aquelas obras de maior porte, acima de 200 milhões. Então, esse é um ponto que eu vejo com ressalvas. E o segundo, que muita gente está falando aqui, de micro e pequenas empresas. Então, a lei trouxe algumas disposições para micro e pequena empresa que eu acho que pode limitar a participação a participação e as vantagens que elas teriam com base na Lei Complementar 123, que é a do empate ficto, de dar a última proposta, de poder participar estando irregular, né, sem necessariamente ter demonstrado débito. Por quê? Porque ela coloca, é o artigo 4º, até trouxe ele aqui, que a microempresa e a empresa de pequeno porte, elas somente poderão participar com as vantagens da Lei Complementar 123
quando no ano calendário não tenham se lembrado contratos com a administração pública com valor que extrapole os limites de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, primeiro que eu fico me perguntando como que o gestor, o licitante, o órgão público vai fazer essa verificação. Vai ser meramente declaratório. E é uma declaração de que ia ser muito difícil cumprir. Até porque ele pode estar participando de uma licitação que ele ainda não tem o resultado. E aí a licitação, ele está participando de 2, 3 licitações ao mesmo tempo. E aí como é que ele vai fazer? Se ele ganhar 2 licitações e está rolando ao mesmo tempo. A terceira aí vai falar, não, mas você declarou. Ué, mas eu declarei, mas participava junto. E outro, ele fala que nas contratações superiores a 1 ano, considera o valor anual, né, o valor daquele ano para esse cálculo. E aí eu pergunto para você, Murilo, os cronogramas, ele vai tirar dos cronogramas dos editais de licitação. Eu posso me basear nele, Murilo? Fala para mim aí. Eu espero que com a nova lei de licitações a gente possa acreditar nisso, né? Mas a grande realidade que a gente vê hoje é que os cronogramas das obras eles não são cumpridos. Inclusive, acho que deveria haver dispositivos, né, que de alguma forma apurassem as responsabilidades, né, de eventuais atrasos e, enfim, e causasse algum tipo de punição para isso. Hoje em dia, o que eu vejo muito contratos de obras públicas que eram previstos para 1 ano, demorar 10, né, e sofrer aditivo, reajuste, e ninguém realmente verifica. Foi culpa de quem, né? Isso aqui, para poder até verificar se realmente valia um reajuste. Às vezes eu acho que a gente paga uma obra pública um reajuste, muitas vezes a culpa foi do próprio executor, né? Que não andou com a obra, enfim, até por ter mergulhado no preço, ou outras coisas dessa forma. Agora, uma coisa também que impacta muito nesse não cumprimento de cronogramas, na minha concepção, um dos maiores problemas que a gente tem é o nível de detalhamento dos projetos. Né? Na minha concepção, a Lei 8666 ela tem um item, quando ela diz que eu posso fazer a licitação com o projeto básico e que essa descrição do projeto básico na Lei 8666 é superficial, né? Precisou, por exemplo, o IBRAOP criar uma orientação normativa para tentar delimitar melhor o que seria esse projeto básico. Isso faz com que muitos gestores públicos achem que uma planta baixa é o suficiente para licitar uma obra, né? E às vezes, quando a gente lá no banco vai analisar os projetos, nós somos taxados de burocrático, porque a gente está pedindo o elementar, o pacote básico, digamos assim, para que essa licitação aconteça. E aí eu te pergunto, em relação a projetos, né, que na minha concepção é um dos maiores fatores aí das obras andarem, né, não cumprindo o cronograma. A gente sabe que o RDC ele trouxe, por exemplo, a contratação integrada, né? Mas as entidades de engenharia, elas sempre bateram muito, não concordando com a contratação integrada. E aí eu te pergunto, como é que isso é visto pela nova lei de licitações, né? Se tem alguma inovação em relação a isso, ou se tem algum dispositivo, enfim, na lei, que você já tomado que sobre ela, que faça com que os projetos sejam mais bem feitos, enfim, a questão também do asbio, de ser tratado. O termo básico ele não foi feliz na 8666, propositalmente, porque quando a lei estava em vias de aprovação, falava que as obras e serviços somente poderão ser licitadas com projeto executivo. E ali, em cima da hora, teve um lobby, não vou detalhar de quem, mas teve um lobby e mudou-se ali aos 48 do segundo tempo e falou, não é projeto executivo, é projeto básico. E aí o termo projeto básico, que no mercado privado é opcional, não é nem obrigatório, virou então o que norteava as licitações. E se você olhar básico no dicionário, significa o quê? Essencial, fundamental, que serve de base. Essa é a primeira definição. E aí só depois que vem algo simplório. Mas é a primeira que vale, né? O que serve de base. Eu acho que, nesse caso, teve algumas melhoras relevantes. Primeiro,
que foi detalhado um pouco mais o que tem que ter o projeto básico. Então, se fala agora em sondagem, é necessário de sondagem, levantamento topográfico, detalhou mais alguns elementos que são realmente essenciais. Sem eles, você não consegue formar o seu preço. Mas eu acho que o grande diferencial não está aí. Aonde que está o grande diferencial? Primeiro, a contratação de projetos, que hoje muita gente, até o pessoal que está aí pode botar aí, se faz pregão, como é contrato, se é com pregão, ou se é como que contrata, concorrência. Na nova lei, eu já vi muita gente contratando por pregão o projeto. Para mim, é a maior besteira que pode acontecer. Por quê? Porque é difícil de fiscalizar, difícil de o órgão fiscalizar. Então, se a empresa mergulhar o preço e fizer um projeto ruim, é difícil de o órgão controlar a qualidade do projeto. Então, nisso eu acho que avançou. Porque agora projeto é considerado um serviço de natureza predominantemente intelectual e obrigatoriamente tem que ser contratado por técnica ou técnica e preço. Proibido concorrência, proibido pregão. Acabou. Nem concorrência, nem... Não pode. Então, é técnico, técnica e preço. Então, esse é um avanço, eu acho que tende a melhorar. Depois, tem... hoje, os órgãos públicos, eles têm dificuldade, boa parte deles, de avaliar o projeto, a qualidade do projeto recebido. Tem grande dificuldade. Carência de mão de obra. E o que a nova lei prevê? A possibilidade de fazer acreditação de projetos, que é contratar uma entidade certificada pelo Inmetro. Essa entidade vai avaliar o projeto e verificar se ele atende às normas técnicas, se está tudo. Ele não vai avaliar se atende à necessidade do órgão. Isso quem tem que fazer é o órgão. Mas ele vai olhar se foi todo atendido. Ou seja, é uma instância de controle que o órgão público hoje tem dificuldade em fazer esse tipo de análise. E ele vai poder, então, contratar uma entidade certificadora para fazer isso, para ser corresponsável com ele nesse recebimento de projeto. Então, eu acho que... o Alexandre até falou uma notícia que eu fiquei animado, que pregão está sendo barrado pelo Conselho de Arquitetura. Bom saber, porque realmente contratar projeto por pregão é de chorar. Então, eu acho que nesse ponto, a nova lei avança, tende a melhorar. E outra, ela prioriza o uso do BIM. Então, é outro ponto que é interessante. O BIM tende a melhorar muito a qualidade dos projetos, porque ele já compatibiliza. Você não consegue fazer, uma vez que está todo mundo trabalhando na mesma plataforma, você não consegue fazer projeto incompatível. Você vai perceber ali a incompatibilidade no ato. Então, eu acho que é outro ponto também que ela está priorizando e que tende a melhorar a qualidade dos nossos projetos. Então, eu acho que são avanços. E o tempo vai dizer se vai ser bom ou não. E eu não sei, a sua visão, como é que é? Você trata com prefeituras, então acho que essa carência que eu falei é bem clara, né, Murilo? Assim, hoje o que eu enxergo, né, eu bato muito nessa tecla de que um dos grandes problemas que a gente tem é a falta de capacitação da engenharia pública, digamos assim, ou seja, das equipes técnicas dos municípios, né? E aí tu pode ver, por exemplo, até mesmo a questão de concurso público, né? Tu vai olhar o concurso público para 90% dos municípios brasileiros, o salário é R$ 1.500, é R$ 2.000, quando é muito bom, é R$ 4.000, né? Então acaba que tu não consegue atrair para o setor público os bons profissionais, né? Aqueles que realmente estudam, se dedicam, porque o valor não é interessante, não segue sequer o piso mínimo, né, do profissional de engenharia. E aí acaba que quem vai para lá acaba fazendo aquilo de bico, né? O cara faz 300 atividades e aí quando tem um tempo passa lá no município. E por incrível que pareça, eu já vi muitos casos da prefeitura achar isso normal. Não, porque aqui ele ganha pouco mesmo, então ele só vem aqui dia de sexta-feira, por exemplo. Então, como é que eu vou querer que realmente aconteçam boas obras, bons projetos no meu município, se a gente não tem uma equipe técnica? Hoje os municípios não têm, por exemplo, projetos de prateleiras. Se chegar
uma pessoa com dinheiro lá no município. Olha, eu estou aqui com tanto para você fazer agora. Qual é o prioritário no município? Talvez ele não saiba, né? Se ele tiver, ainda que ele saiba qual é a prioridade, ele não vai ter projeto daquilo. E assim, eu vi muito isso com o PAC, né? O PAC 1 lá em 2007, quando começou, tinha lá uma montanha de dinheiro, né? E os municípios, os estados não tinham projeto, ou quando tinham, o projeto era muito obsoleto. E por isso essas obras não davam. Então se perdeu também essa cultura no Brasil de projetar, né? E de ter projetos de prateleira, de ter prioridade. E isso é algo muito ruim. Então, assim, o que eu vejo muito, assim, coisas que são completamente absurdas, é que às vezes o município faz lá o mínimo do mínimo do mínimo para licitar, e quem efetivamente vai fazer o projeto executivo é o construtor. Porque ele vai chegar lá, antes dele fazer a fundação, ele vai fazer uma sondagem para ver se ele vai conseguir fazer, né? Enfim, então é algo que a gente precisa fomentar, ter uma engenharia e uma arquitetura pública, né, de excelência, que seja bem remunerada para que a gente tenha bons profissionais. Eu acho que tudo, Murilo, isso que você acabou de falar, já falta 2 minutos só para acabar a live aqui no meu cronômetro. Mas agora eu acho que eles aumentaram o prazo, dá para falar um pouquinho. Eu não sei, eu fiz uma semana passada, eu esperei para ver, mas derrubou. Eu não sei se é o meu perfil que é pequeno, derrubou em 1 hora, então tem que... Mas eu quero comentar, eu acho que, na verdade, a engenharia em geral, ela é muito desvalorizada no Brasil. A gente está falando do público, mas no privado também é assim. O privado também, o engenheiro ganha abaixo do piso. Também tem todos esses problemas no privado. Você vê engenheiro ali ganhando. Outro dia até coloquei, acho que no meu story, ele estava pedindo engenheiro que tivesse especialização ou que soubesse experiência, não sei quantos anos em projeto, salário, R$ 1.800. Eu já vi prefeitura fazendo concurso, isso no privado que eu falei agora, e eu já vi também prefeitura fazendo concurso no mesmo edital, prefeitura grande, das maiores cidades do Brasil. Eu não vou falar que é a maior, porque todo mundo vai saber qual que é. Mas que colocou no mesmo edital engenheiro e nutricionista. Salário da nutricionista, 4.000 e tantos reais. Salário do engenheiro, R$ 2.000. 2.000 e pouquinhos reais. Pô, aí é uma desvalorização assim que é tremendo. E isso se reflete no público, no privado, e o reflexo é isso que a gente vê. É obra inconclusa, projeto mal feito. No caso do PAC, tinha um montão de dinheiro para gastar, mas não tinha nem... As empresas, elas não estão... Os projetistas não estavam estruturados para receber aquela demanda de projetos, aquela demanda de serviço. Então, não estavam estruturadas no PAC 1. Eu via muito de saneamento, trabalhei muito com saneamento, e assim, os projetos eram ruins. Por quê? Porque as empresas projetistas tinham poucas, elas não davam conta de fazer um bom projeto. Era tanto serviço que elas não tinham como contratar mais profissionais, por causa que estava já no limite. Mas, Murilo, falta 1 minuto para acabar a nossa live, então eu queria passar as palavras finais para você, o meu agradecimento. Fiquei muito satisfeito de poder fazer mais uma vez essa live com você. Você é um dos grandes parceiros aqui que o Instagram me trouxe. Você, outros colegas, mas especialmente você, é um dos grandes parceiros. Uma satisfação imensa te convidar e você ter aceitado fazer mais uma live junto. Então, meus agradecimentos, passar para você a palavra, para as palavras finais. Não, eu que agradeço. Sempre que precisar, nós estamos à disposição, né? Você também é um grande parceiro. Já fez aula exclusiva com os nossos alunos e, enfim, de vez em quando eu estou com algum problema, uma dúvida, eu entro em contato contigo, pergunto, e assim a gente vai crescendo juntos, né? Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho de divulgar uma boa engenharia no país, no orçamento, licitação, e tenho certeza que essa parceria vai continuar bastante. Sempre que precisar, estamos à disposição. E agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que participou da live, que ficou até o final. Nosso muito obrigado.